Bem-vindos à nossa 11ª aula do nosso curso sobre a fé ortodoxa de São João Damasceno. Então, nesta aula vamos ver a segunda aula sobre a primeira parte do livro da fé ortodoxa de São João Damasceno. Então, vemos agora sobre o capítulo 9 do livro. Esse capítulo 9, então, o autor está preocupado em justificar sua abordagem lógica. Ele ilustra isso com 3 séries de exemplos, extraídos das escrituras e da linguagem. Como o uso da etimologia é comum, lembraremos do exemplo de Anastácio Sinaíta ou de Antíoco, monge, cujas obras eram provavelmente conhecidas por São João Damasceno. Continuando no mesmo quadro racional, o exame das notas da divindade, João explica o que já apareceu no início do capítulo 3, mas pela primeira vez enfatizando um ponto no campo da economia da salvação. É de fato argumentar que a criação, manifestação divina, apenas pretende levar à encarnação do Verbo. A progressão da exposição pode parecer lenta e ainda mais desigual se compararmos com nossos modernos tratados de teologia. Ou João nos dará, nos capítulos 10, 11, 12, 13 e 14, um novo exemplo de seu método de trabalho. Ele parte da ideia da simplicidade divina, que é o capítulo 10, para explicar a multiplicidade de nossa linguagem e, portanto, sua inadequação para o esclarecimento da ideia de Deus. O capítulo 11 mostra, dos escritos, isto é, a linguagem humana, os limites do conhecimento. Mas o capítulo 12 nos levará de volta à fonte, o próprio Deus que se revela em sua trindade. João faz excelente uso de um texto de Dionísio, modificando a construção da sentença para melhor nos levar à ideia da revelação trinitária. Esse modo de citar, que não está em nossos hábitos, não incomodou o leitor da época. O capítulo 12b, talvez resultante de uma última revisão, é uma ampla meditação sobre a Trindade, liderada pelo método negativo, concomitantemente com o método afirmativo, que não podem por si só nos aproximar do Deus vivo. Deve ser então usados em conjunto, um processo que João manterá ao longo de sua obra. Restam então 2 categorias, o lugar e o tempo. Este será o assunto dos capítulos 13, 14 e 15. Para os estoicos, os corpos poderiam ser equilibrados e misturados completamente. Para Aristóteles, o lugar nunca se funde com o corpo que o ocupa. Conferir a Física de Aristóteles, livro 4, capítulo 4. João retoma essa definição de Nemésios, acrescentando o adjetivo que vem do próprio texto da Física de Aristóteles. O principal é notar que, para ele, o lugar está ligado à mudança. Essa noção será aplicada sucessivamente a Deus, ao anjo e ao homem. Então, ampliando a análise, ele se pergunta o que é ser incircunscrito ou circunscrito, e pelo mesmo processo que considera deste ângulo Deus, o anjo e o homem, e tira a consequência. Somente Deus incircunscrito não está sujeito a mudanças. A explicação definitiva é descoberta na noção de natureza. Deus só é acessível ao nosso espírito através de suas operações. Essa lição pode parar, mas o crente vence, e é uma meditação sobre a Trindade, onde João, por um jogo de espelhos, passa do divino para o humano e vice-versa. O capítulo 14 não interrompe o desenvolvimento da ideia, traz o último toque para a reflexão sobre a natureza divina. Ao estabelecer então a ligação com o início do grande capítulo trinitário, também se apresenta como uma espécie de resumo acadêmico de uma questão frequentemente debatida. Os latinos iniciam o segundo livro da obra no capítulo 15. Esse corte não é de forma alguma justificado. De fato,
O capítulo do século estuda o conceito de tempo comparado a Deus e desterra o intervalo entre a eternidade e o tempo, sem ser capaz de explicá-lo, senão pela própria vontade de Deus Criador. Então, assim também a gente termina essa primeira parte do livro da fé ortodoxa. Na nossa próxima aula a gente já vai iniciar então a segunda parte, né? Vai ser da primeira aula da segunda parte, né? A gente vai falar sobre a parte de cosmologia da obra da fé ortodoxa. Então espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.